Verão de 1941. A poeira range entre os dentes. A coluna de caminhões repleta de feridos e o que restou do batalhão mergulharam em uma baixada. A estrada estreitou-se entre as encostas. 3 tanques alemães camuflados, Panzerkampfwagen III, bloquearam a saída. Posicionados no alto, seus canhões moem metodicamente a cabeça da coluna. É uma distância de destruição garantida. Os projéteis estraçalham as laterais dos veículos, reduzindo-os a lascas. Cavalos das parelhas de artilharia debatem-se, enroscando-se nos arreios. A metralha ceifa a infantaria abrigada nas valas da estrada. Homens gritam, tentando estancar artérias rompidas. A terra fica encharcada de sangue e gasolina em chamas. Uma fumaça negra e densa envolve o vale. O tenente Makhmudov encolhe-se contra a borda da escotilha. O casco do tanque rápido da série 7 estremece com as explosões. O motor aeronáutico de 12 cilindros ruge em marcha lenta. A vibração do motor atinge as mãos do mecânico condutor através das alavancas de direção. Dentro do apertado compartimento de combate, o calor é sufocante. O ar cheira a óleo, suor e pólvora queimada. Makhmudov observa o exterior pelo dispositivo de visão. O vidro do triplex está coberto por uma teia de rachaduras, resultado do impacto de uma bala perdida. O cenário lá fora dita um único desfecho. Os artilheiros alemães trabalham com calma, como se estivessem em um campo de treinamento. Primeiro, cravam projéteis nos veículos da frente, bloqueando totalmente o movimento. Depois, transferem o fogo friamente para a cauda da coluna. Criaram uma armadilha de fogo. A infantaria, em pânico, tenta rastejar em direção às encostas do vale. Rajadas de metralhadora cortam os soldados nos taludes de terra. Corpos sem vida rolam para debaixo das rodas dos caminhões em chamas. Nos fones do intercomunicador, a estática estala. A voz do mecânico condutor soa abafada, sobreposta pelo estrondo crescente. Comandante, o caminhão da frente está queimando. A passagem está bloqueada. Já era para nós. Makhmudov não tira o olho da mira. O protetor de borracha afunda em sua pele. Estou vendo. Mais 3 minutos e a coluna será totalmente incinerada. Ordens? Recuar? Não há caminho de volta. Espere. Makhmudov conta secamente os segundos entre os disparos dos canhões alemães. 1, 2, 3. Um clarão na colina. Mais um caminhão voa pelos ares em pedaços de metal. O inimigo trabalha metodicamente. Eles sabem que os 2 canhões antitanque soviéticos foram destruídos nos primeiros segundos de combate. Impactos diretos de granadas explosivas despedaçaram os reparos e a munição. Não resta nada para defender a coluna agonizante, exceto por um blindado leve, oculto atrás da carcaça fumegante de um trator de artilharia. A blindagem do tanque soviético suporta apenas disparos de fuzil. Os projéteis alemães de 50 mm a atravessariam de lado a lado em qualquer distância. Um duelo frontal estático significa morte instantânea. Esperar significa morrer em poucos minutos, assim que os alemães terminarem de destruir os caminhões. O motor tosse uma fumaça azulada. O municiador golpeia a culatra do canhão de 45 mm com um estrépito metálico. O cartucho unitário desliza para dentro da câmara. O bloco da culatra sobe com um baque seco. A peça está pronta. Mas atirar agora é inútil. Os tanques médios alemães estão protegidos por taludes de terra. Acima dos parapeitos, apenas as chapas frontais das torres estão visíveis. Uma área de alvo pequena demais. Aço Krupp espesso demais. Outro projétil explode a 10 metros do abrigo. A onda de choque atinge a lateral direita. O comandante é arremessado com o peito contra a culatra. Um zumbido prolongado ecoa em seus ouvidos. Escamas de metal desprendem-se do teto. Makhmudov cospe o sangue de um lábio mordido e volta a colar o rosto na ótica. O espaço entre o abrigo e as posições alemãs é um campo retalhado por crateras. Uma zona mortal. Atravessá-lo significa expor as laterais ao fogo cruzado de 3 tanques.
A famosa suspensão de molas Christie agora não é motivo de orgulho para desfiles. É a única ferramenta de sobrevivência. A capacidade da máquina de atingir velocidade máxima em terreno acidentado é a única chance de cruzar a zona de fogo. Se um rolete cair em uma cratera em baixa velocidade, a suspensão não salvará o blindado de um impacto direto. Makhmudov estuda o relevo, metro a metro. Seu olhar para em uma antiga vala antitanque. Ela se estende tortuosamente pelo campo, logo à frente das posições inimigas. Uma trincheira larga com bordas íngremes. No fone do capacete, uma voz distorcida range. Camarada tenente, a infantaria está fugindo da ravina. Vão ser todos massacrados agora. Cancele o pânico, ouça o comando. Makhmudov baixa o binóculo. O rosto está tenso, os lábios firmemente cerrados. O cérebro trabalha em modo de sobrecarga, calculando ângulos de elevação, a velocidade máxima da máquina e a distância exata até a vala. Um erro de uma fração de segundo levará à detonação do depósito de munição. A espessura da blindagem frontal do tanque alemão não lhes daria chance em um confronto direto. É preciso forçá-los a expor seus pontos vulneráveis, forçá-los a sair de trás do talude. Usar a crença deles em sua própria invulnerabilidade. Lá fora, um projétil pesado explode com um estalo ensurdecedor. Um estilhaço rasga o metal do paralama com um rangido asqueroso. O tempo acabou. A coluna deixou de existir como unidade. Resta apenas uma massa de carne e metal que o inimigo tritura com explosões. Makhmudov segura a manivela de giro da torre. O metal frio fixa-se em sua palma úmida. A decisão está tomada. Ela contradiz todos os manuais de tática de tropas blindadas e significa a morte quase certa da tripulação. Mas é a única maneira de forçar os artilheiros alemães a desviarem a atenção do massacre dos caminhões. Mecânico, ouça a ordem. A voz do tenente soa firme, sem tremer. É a rotina diária da guerra. Um trabalho pesado que exige precisão cirúrgica. Na escuta, comandante. Mantenha o pé na embreagem. Ao meu comando, aceleração total. Arranque até o limite. Vão nos incinerar nos primeiros 100 metros. É campo aberto. Não vão. Mantenha o curso no tanque inimigo da extrema direita. À direita, a torre de um carro blindado destruído voa pelos ares com um estrondo. A terra sob as lagartas treme com a vibração de dezenas de explosões. O cheiro de carne queimada vindo do exterior penetra através do fedor de gasolina dentro do tanque. Makhmudov fixa o olhar na emboscada. Os inimigos sentem-se donos da situação. As culatras dos canhões batem em intervalos compassados. Eles não esperam um golpe vindo de baixo. O motor do tanque ganha rotação máxima com esforço, abafando os gritos da infantaria. Os dedos do tenente pousam no interruptor de disparo. A contagem regressiva começou. Os 2 canhões antitanque soviéticos de 45 mm terminam de queimar na beira da estrada. Os corpos carbonizados dos artilheiros jazem esmagados contra o solo. Um impacto direto de uma granada alemã de alto explosivo transformou as peças em sucata retorcida. O reparo de um dos canhões atravessou a lateral de um caminhão. As rodas fumegam. A coluna não tem mais proteção. Os artilheiros alemães operam de posições ideais. 3 tanques médios estão ocultos atrás de taludes de terra. Os cascos estão protegidos pelas dobras do terreno. Acima dos parapeitos, apenas as torres se elevam. 50 mm de aço blindado Krupp. Projeção frontal. Ângulo de inclinação perfeito. Estilhaços batem na blindagem do tanque leve da série 7. O tilintar funde-se em um zumbido contínuo. O tenente Makhmudov olha pela mira. O retículo pousa na torre cinza do inimigo central. Distância, 800 metros. Um projétil perfurante de 45 mm a essa distância deixaria apenas um risco superficial na blindagem alemã. O disparo revelaria a posição imediatamente, e a salva de resposta de 3 canhões rasgaria a blindagem fina em pedaços. Um duelo frontal significa destruição garantida em 15 segundos.
O motor tosse gases de escape. O mecânico condutor aperta as alavancas de direção, até os nós dos dedos ficarem brancos. O municiador mantém a mão suada na culatra. A tripulação está estática. O mundo exterior reduziu-se ao tamanho do triplex. Outra explosão próxima levanta uma tonelada de terra pelo lado direito. Pedaços de argila batem na fresta de visão. O tanque estremece em todo o seu casco. As soldas rangem sob a variação de pressão. Não há tempo para reflexões. Os segundos escorrem junto com o sangue da infantaria fuzilada lá fora. Makhmudov não tira os olhos da ótica arriscada. O cérebro bloqueia o pânico. Apenas a matemática seca da sobrevivência funciona. Ângulo de visão. Setor de tiro. Distância. A velocidade de rotação da torre alemã é de 15 graus por segundo. O tempo de reação do atirador inimigo é de 3 segundos. O tempo de voo do projétil é de frações de segundo. Makhmudov calcula friamente as zonas cegas do adversário. Seu olhar desliza pelo relevo abaixo das posições inimigas. A cerca de 200 metros à frente dos tanques alemães, um fosso profundo escurece o solo. Uma antiga vala antitanque, cavada há um mês por um batalhão de infantaria em retirada. Uma trincheira larga com bordas íngremes. Um projétil perfurante atravessa a carcaça do trator em chamas, atrás do qual a máquina de Makhmudov se esconde. O projétil sobe para o céu com um assobio asqueroso. Ricochete. O pedaço de metal incandescente passa a poucos centímetros da torre. O abrigo deixou de existir. A proteção transformou-se em uma ilusão mortal. O próximo disparo do inimigo será preciso, pois os alemães já aferiram a distância. O comandante sacode o torpor. O cálculo tático terminou. A vala é o único abrigo em todo o campo retalhado por crateras, mas ela está diretamente sob os canhões baixados do inimigo. Só é possível chegar lá por terreno aberto, sob fogo intenso, sob a mira de 3 canhões. Makhmudov aperta o botão do intercomunicador. Mecânico, ouça a ordem. Distância até a vala, 600 metros. Aceleração máxima. Vamos em linha reta. Nos fones ouve-se a respiração arquejante do condutor. Comandante, lá é a morte. Vão nos abater como alvos em um estande. Eles têm 50 milímetros de blindagem. Nosso canhão não fura a frente deles. Para quê? Cessar conversa. Ouça os números. As torres deles têm 50 milímetros. A blindagem inferior do chassi tem 15. Entendeu? 15. O municiador estanca com o projétil perfurante de 45 milímetros nas mãos. O ranger das lagartas do trator agonizante lá fora abafa os pensamentos. Vamos cair na vala. A voz de Makhmudov soa dura. E atirar de baixo para cima, no ponto fraco do ventre do tanque. O plano viola todas as leis básicas da tática de blindados. Exige uma arrancada suicida através de um espaço totalmente batido pelo fogo. Exige a queda de uma máquina de 13 toneladas em um fosso profundo em velocidade máxima. O risco de o tanque capotar é de 100%. O risco de detonação dos tanques de combustível com o impacto é máximo. Mas é a única decisão correta. A matemática da morte não deixa outra escolha. Ou queimar aqui em 1 minuto, ou arriscar tudo por uma única chance de golpear o ponto vulnerável. Uma granada de alto explosivo despedaça a cabine do caminhão médico atrás do tanque. Uma onda de ar incandescente entra pelas venezianas abertas do compartimento do motor. A temperatura no interior sobe bruscamente. O cheiro acre de isolamento queimado e carne humana atinge as narinas. Carregar perfurante, ordena secamente o tenente. O municiador, com um movimento brusco, enfia o pesado cartucho na culatra. O estrépito metálico do bloco, o clique do extrator. A peça está engatilhada. O comandante ajusta firmemente o capacete. A mão pousa habitualmente na manivela do mecanismo de giro da torre. Os olhos, através do triplex, medem a distância até a borda irregular da vala. O inimigo continua o fuzilamento metódico. À esquerda, um caminhão-tanque explode, erguendo uma coluna de chamas de 30 metros. A luz alaranjada banha os rostos fuliginosos dos tanquistas. O calor penetra pela blindagem. O metal do casco esquenta.
respirar torna-se mais difícil. Makhmudov calcula a trajetória. A terra à frente está crivada de crateras. A suspensão deve absorver cada impacto. Se um rolete cair em uma vala profunda, a velocidade cairá. Uma queda de 5 km por hora aumentará o tempo de exposição sob a mira em 1 segundo. 1 segundo representa 3 projéteis alemães adicionais na lateral. O comandante dita a rota pelo microfone, guiando o condutor por entre as crateras fumegantes. A matemática não tolera emoções, apenas números exatos, apenas milímetros e segundos. 600 metros separam a vida do nada. 12 segundos em velocidade máxima por terreno acidentado. 12 segundos sob o fogo de precisão de 3 peças Krupp. O motor ganha rotação com o esforço. O uivo dos potentes ventiladores abafa o estrondo da artilharia. A máquina está pronta para o salto. A mão direita de Makhmudov pousa no interruptor. O silêncio no rádio vibra de tensão. Mecânico, força total à frente. A ordem curta do tenente Makhmudov corta o ar pesado do compartimento de combate. O pedal da fricção principal vai até o chão. O mecânico condutor engata as marchas com força. O motor aeronáutico de 12 cilindros explode em um rugido ensurdecedor. As rotações saltam além da linha vermelha. Os canos de escape cospem nuvens densas de fumaça negra. A máquina de combate de 13 toneladas arranca bruscamente. As lagartas de aço esmagam escombros com um estalo. O salto. A carcaça do trator queimado fica para trás. O tanque da Série 7 voa para um espaço absolutamente aberto. Um campo nu, revolvido por projéteis pesados. As molas da suspensão Christie recebem o primeiro golpe brutal de uma vala profunda. Os amortecedores comprimem-se até ao limite metálico. O casco de várias toneladas é lançado ao ar. Os roletes desabam com um estrépito sobre o solo calcinado. A máquina estremece, mas continua ganhando velocidade. 20 km por hora. 40. 60. O surgimento de um alvo em movimento rápido quebra instantaneamente o ritmo do massacre alemão. Os comandantes inimigos percebem a caixa verde avançando diretamente contra eles. Ordens são gritadas. As torres dos 3 tanques alemães entram em movimento sincronizado. Os canos de 50 mm desviam-se da coluna imóvel. Motores elétricos giram as pesadas torres, seguindo o alvo veloz. A armadilha de fogo ganha um novo ponto focal. O campo à frente das posições inimigas transforma-se em uma zona de destruição total. A terra levanta-se em colunas negras diante do nariz da máquina. Granadas de alto explosivo rasgam o solo. Torrões de argila e estilhaços de pedra tamborilam contra a blindagem frontal inclinada. Mantenha o curso! Não zigue-zagueie! Grita Makhmudov pelo intercomunicador. O mecânico ao condutor agarra-se às alavancas com toda a força. O rosto está banhado em suor e fuligem. Os olhos buscam freneticamente os contornos das crateras na nuvem de poeira. O ponteiro do velocímetro bate na marca dos 70 km por hora. É o limite absoluto para um tanque leve em terreno acidentado. Cada impacto ameaça romper a lagarta. Um rompimento a essa velocidade significaria uma capotagem instantânea, a detonação do combustível e morte certa. Os artilheiros alemães calculam friamente a antecipação. O primeiro projétil perfurante corta o ar a milímetros da chapa da popa. O fluxo de ar incandescente atinge as venezianas do radiador. O motor engasga com um uivo de esforço, tirando o tanque da zona de impacto. Um segundo se passa. Um clarão brilhante à direita. Um golpe direto atinge a torre. A bala perfurante atinge de raspão a face direita do tanque soviético. O aço Krupp morde a blindagem com um ranger asqueroso. Um feixe de faíscas ofuscantes espirra. A monstruosa energia cinética amassa a chapa lateral, arranca os corrimãos externos e ricocheteia. Dentro do apertado compartimento de combate, ocorre um golpe hidráulico. O som do impacto supera o limiar da dor. Os tímpanos são empurrados para dentro. O ar comprimido atinge os pulmões, expulsando o oxigênio.
Makhmudov é arremessado violentamente para longe da mira. O capacete voa. O municiador cai no piso estriado com um gemido surdo, deixando cair o pesado cartucho de 45 milímetros. Um silêncio zumbinte preenche o crânio. A concussão desliga completamente a audição. Makhmudov vê o municiador abrir a boca sem emitir som, agarrando a cabeça em agonia. Do teto, cai uma chuva de escamas de metal incandescente. Estilhaços da blindagem interna cortam rostos e braços. O cheiro acre de tinta e cordite queimada castiga a nasofaringe. Não há ar. Makhmudov faz um movimento brusco e recoloca o capacete. Sangue denso escorre de seu nariz, manchando o queixo e o colarinho da túnica ensopada de suor. Ele se lança de volta ao triplex quebrado. O tanque continua sua arrancada suicida. O motor uiva em uma nota alta e única. O mecânico condutor, por milagre, manteve o controle após o terrível impacto. Velocidade. Não diminua. Ruge o comandante no microfone do laringofone manchado de sangue. O tanque voa sobre as crateras. 70 km por hora. 13 toneladas de ferro transformadas em um projétil. Uma explosão próxima decepa o paralama esquerdo. O metal retorcido arrasta-se pelo chão com um estrondo, soltando faíscas das lagartas esticadas. Os canhões alemães batem sem interrupção. Traçantes brilhantes desenham linhas no ar denso de poeira. A distância encurta com uma rapidez assustadora. O inimigo entende que o tanque leve não está tentando manobrar. Ele vem para o confronto direto. À frente, através da fumaça negra, surge uma linha escura e quebrada. A larga vala antitanque. O verdadeiro objetivo da investida. As bordas íngremes aproximam-se a cada fração de segundo. É tarde demais para frear. Não há para onde desviar. Os artilheiros inimigos enquadram a máquina nas miras ais. A próxima salva será, garantidamente, a última. 500 metros. A distância queima no rugido do motor de 12 cilindros. A velocidade não cai. O tanque leve avança contra 3 canhões pesados. Os alemães interrompem o fogo contra a coluna destroçada. 3 canos de 50 milímetros baixam-se em sincronia, buscando o alvo verde na ótica. Os motores elétricos das torres unem, girando as estruturas de aço Krupp. A armadilha tem um novo alvo. À frente, a terra calcinada ergue-se como uma parede. Uma salva sincronizada rasga o campo. Granadas de alto explosivo moem o solo diretamente no curso da máquina soviética. Fontes negras de explosões fundem-se em uma barreira contínua. A onda de choque comprime o ar. Atravessar a tempestade de fogo em linha reta é impossível. O mecânico condutor golpeia com força a alavanca esquerda. O pé direito esmaga o pedal do freio. A lagarta trava com um guincho estridente. A máquina de 13 toneladas lança-se em uma derrapagem controlada, deslizando de lado a 60 km por hora. As lagartas de aço rasgam agressivamente a crosta seca da terra. A lateral esquerda inclina-se perigosamente. Os roletes da direita perdem o contato com o solo. O metal da suspensão geme sob a carga extrema. A trajetória quebra-se na última fração de segundo. Uma bala perfurante atravessa o vazio onde, um instante antes, estava a torre. O fluxo de ar do metal incandescente atinge violentamente a antena. "O óleo está caindo! Pressão no zero!" grita o mecânico no intercomunicador, com a voz rouca. "Mantenha a rotação!" 400 metros. A voz de Makhmudov soa como um tiro de pistola. O tanque nivela-se com um estrondo. O condutor solta a embreagem. O motor engasga, cospe fumaça negra e volta a uivar na rotação máxima. Um solavanco para frente. A suspensão absorve o pouso brusco. A máquina bate com o fundo contra a borda de uma cratera fresca. O ranger do metal deformado abafa a canhonada. Estilhaços da granada alemã cortam a lateral direita como um leque. Os paralamas são decepados rente à base. Tiras de ferro retorcido voam com um estrépito.
A lagarta exposta continua moendo a terra furiosamente. Não há mais proteção. Qualquer impacto de uma pedra no elo da lagarta romperá a cinta esticada. 300 metros. Distância de tiro tenso. As torres inimigas giram com frieza. Os comandantes alemães percebem a manobra. Não disparam mais ao acaso. Eles calculam a antecipação com precisão absoluta. Os canos se deslocam alguns graus à frente da trajetória da máquina de Makhmudov. Calculam a velocidade. Esperam o momento ideal. Dentro do compartimento de combate exíguo, o calor é insuportável. O exaustor não dá conta dos gases densos da pólvora e do cheiro de queimado. A fumaça acre castiga os olhos. O municiador está agachado no piso corrugado, com os dedos esbranquiçados cravados na alavanca da culatra do canhão. O sangue de um estilhaço na bochecha pinga sobre o rolo de lona. Ele encara a culatra da arma. O projétil já está na câmara. Mas atirar em movimento é garantia de erro. A roda-guia está danificada. As lagartas estão derrapando. Range o mecânico condutor. Uma vibração monstruosa atravessa as alavancas de aço, moendo os pulsos. 250 metros. À frente. Dita o tenente ao microfone. Makhmudov está grudado ao ocular da mira. Seus olhos lacrimejam por causa da fumaça. As rachaduras no vidro do periscópio distorcem o cenário de batalha. À frente, uma linha longa e irregular escurece o solo. Um velho fosso antitanque. Metro a metro ele se alarga, transformando-se em um abismo escancarado. Uma trincheira profunda com bordas de terra verticais. Uma armadilha mortal para qualquer blindado. O inimigo puxa o gatilho. Um projétil de 50 milímetros atinge o solo a 10 metros à esquerda do casco. Estilhaços pesados cravam na blindagem da torre. O tinido do impacto castiga os tímpanos. Dentro do tanque, a cabeça de um rebite salta com um estalo. O metal incandescente atravessa a manga da túnica do comandante. Ele ignora o ferimento. A dor virá depois. Agora, só existe a distância diminuindo. 200 metros! Conta o comandante. Os números secos caem como golpes de marreta. Os tanques alemães estão estáticos na elevação, transformados em casamatas de aço imóveis. Eles veem claramente o blindado soviético avançando direto para a beira do abismo. Esperam friamente que o motorista pise no freio diante do precipício. Esperam que o tanque pare. Um segundo de imobilidade será o último. 3 projéteis perfurantes atravessarão a chapa frontal de lado a lado. A terra foge rapidamente sob as lagartas. A velocidade ultrapassa os 60 km por hora. Não há mais distância de frenagem. O fosso ocupa todo o horizonte à frente. A bocarra negra se abriu. 150! A transmissão está em chamas! Grita o motorista. Uma fumaça branca e densa vinda do compartimento do motor invade a cabine de combate. 100 metros! Não reduza! A ordem soa como um estalo de chicote. O barulho ensurdecedor das lagartas se funde em um rugido contínuo. A máquina se lança para o abismo. Os canhões inimigos estancam. Os apontadores alemães fixam as retículas das miras Zeiss na borda do fosso. Estão prontos para fuzilar o alvo parado a queima-roupa. A distância encurta até o limite físico. 50 metros. A sombra dos pesados tanques alemães cai sobre a terra esburacada pelas explosões. Os canhões do inimigo encaram diretamente a blindagem frontal. É possível ver os buracos negros dos canos. Os massivos freios de boca. As soldas na blindagem cinza fosca. O tenente registra cada detalhe. O tempo desacelera. O motorista mecânico instintivamente se encolhe. O pé treme sobre o pedal do freio. O reflexo de autopreservação exige parar a máquina. À frente, o despenhadeiro vertical. Morte certa. Mantenha o pé no acelerador, ruge Makhmudov. O sangue borbulha em seus lábios. Só para a frente! O motor urra em agonia pré-morte. A temperatura do fluido de arrefecimento ultrapassa a marca crítica. O cheiro de fiação derretida queima os pulmões. O tanque leve se transforma em um projétil voador em chamas. Os últimos metros desaparecem sob as lagartas. A borda negra do fosso voa ao encontro deles. O inimigo espera a parada.
A beira do abismo se aproxima com a inevitabilidade de um disparo. A distância encolheu a zero. É tarde demais para frear. Qualquer redução de velocidade diante do paredão vertical do fosso antitanque significa destruição imediata. 3 apontadores alemães mantêm a blindagem frontal verde firme nas retículas de suas soberbas óticas Zeiss. Os dedos indicadores dos inimigos repousam nos gatilhos. A imobilização da máquina será o único sinal de que precisam. 3 projéteis perfurantes de 50 mm despedaçarão instantaneamente as 13 toneladas de aço soviético. Um salto em linha reta também está fora de questão. A geometria do fosso dita suas leis severas. O bico pesado do tanque inevitavelmente se chocaria contra a parede oposta da trincheira. O casco capotaria sobre a torre. O impacto monstruoso arrancaria o canhão dos munhões. A detonação dos projéteis de 45 mm armazenados nos cassetes seria instantânea. A tripulação morreria queimada viva dentro da caixa de aço revirada. O tenente Makhmudov sabe disso. Seu cérebro trabalha como uma calculadora, isolando o medo e operando apenas com os números brutos de distância e massa. O plano tático se apoia na linha tênue entre uma catástrofe controlada e a física de máquinas pesadas. Embreagem esquerda, puxa! A ordem ríspida, desprovida de qualquer emoção, atinge os tímpanos através dos fones do intercomunicador. Não há hesitação, apenas o cálculo frio de um suicida. A tripulação está pronta para morrer. O motorista mecânico age por puro reflexo. O instinto de autopreservação está paralisado. Toda a força muscular é canalizada em um movimento brusco. Com as 2 mãos, ele puxa com força a pesada alavanca de comando do lado esquerdo. As hastes de controle rangem sob o esforço. Dentro do compartimento da transmissão, ocorre uma reação mecânica instantânea. A larga cinta de freio trava impiedosamente o tambor rotativo. A lagarta esquerda bloqueia totalmente. Milhares de dentes de aço cravam no solo compactado, arrancando feixes de faíscas. Mas a lagarta direita continua a girar freneticamente. O motor aeronáutico de 12 cilindros entrega o torque máximo. A máquina se move a 60 km por hora. A enorme energia cinética de 13 toneladas de metal não pode simplesmente desaparecer. O tanque recebe um golpe lateral monstruoso de sua própria inércia. O casco é lançado em uma derrapagem violenta e descontrolada. O vetor de movimento se quebra. A máquina gira de lado para a beira do abismo. A suspensão do sistema Christie recebe uma sobrecarga fora dos cálculos. O lado direito se levanta ameaçadoramente do chão. Os pesados roletes de apoio ficam suspensos no ar. As molas amortecedoras da esquerda se comprimem até o limite. O metal guincha sob o atrito extremo. A terra sob a lagarta esquerda travada transforma-se instantaneamente em pó. Uma nuvem cinza gigantesca oculta o tanque dos olhos inimigos. Dentro do compartimento de combate, ocorre um impacto dinâmico. A tripulação é arremessada contra as chapas internas da blindagem. O comandante bate o peito com força contra a culatra de aço do canhão. O fôlego lhe foge. O municiador cai no piso corrugado, apertando convulsivamente contra o peito um pesado projétil unitário, para evitar que a espoleta bata no metal. A tinta a óleo descasca das paredes com a vibração. Nesse momento, o principal cálculo de Makhmudov funciona. O cálculo baseado na psicologia dos tanquistas alemães. Nas lentes das miras inimigas, o alvo ideal subitamente perde o controle. Os comandantes alemães veem exatamente o que a lógica do combate lhes sugere: o pânico do motorista russo. Veem um erro fatal à beira do precipício. Um tanque que entrou em uma derrapagem incontrolável e que agora, inevitavelmente, despencará no fundo do fosso, transformando-se em um monte de sucata retorcida. A pedante disciplina alemã prevalece. Não há sentido tático em gastar projéteis perfurantes escassos em um alvo que se destrói sozinho. A tensão diminui. Os apontadores inimigos instintivamente afastam as mãos dos mecanismos de disparo. Os canos das armas baixam levemente. O inimigo decide apenas observar a máquina russa se espatifar.
A ilusão mortal funciona perfeitamente. A armadilha de fogo abre suas mandíbulas por exatamente 1 segundo. Esse segundo torna-se decisivo. O tanque, deslizando de lado, atinge a borda do despenhadeiro. O apoio sob a lagarta esquerda travada desaparece subitamente. O centro de gravidade desloca-se velozmente para o vazio. O bico pesado mergulha. A máquina perde o contato com a superfície sólida. O motor explode em um urro ensurdecedor. A carga nos eixos de tração cai instantaneamente. Longas línguas de fogo alaranjado saltam dos escapamentos. 13 toneladas de aço iniciam uma queda livre no abismo. Dentro da cabine de combate incandescente, surge uma breve ausência de gravidade. Poeira, pedaços de carepa e estojos vazios da metralhadora flutuam do chão. Ficam suspensos no ar denso, saturado de cordite. Gotas de sangue do rosto ferido do comandante pairam no espaço. Os sons da canhonada desaparecem. Resta apenas o guincho agoniado do motor girando em falso e o assobio do ar sendo cortado. O fundo do fosso largo voa rapidamente ao encontro deles. Paredes verticais de argila passam pelas frestas de visão estilhaçadas. O tanque cai em um ângulo crítico. A lagarta direita, ainda girando freneticamente no ar, engancha na borda esfarelada do despenhadeiro. A massa enorme do casco em queda estica violentamente a cinta de aço na roda motriz. Os pinos de junção das lagartas emitem um rangido estridente. O metal começa a gemer de forma insuportável sob a pressão monstruosa. A lagarta está prestes a arrebentar. O impacto no fundo é inevitável. O risco imenso de capotamento e detonação paira sobre a tripulação. Makhmudov agarra-se com força aos manípulos de mira do canhão. Ele encara a ocular. A queda continua. 13 toneladas de aço soviético desabam no fundo do fosso antitanque. O impacto monstruoso amassa impiedosamente o metal do assoalho. As molas da suspensão Christie chegam ao fim do curso. Os balancins chocam-se com um rangido selvagem contra os limitadores de aço. O casco da máquina é sacudido violentamente e arremessado com força sobre o lado direito. O solavanco dinâmico arranca os homens de seus assentos. O capacete de couro do tenente Makhmudov bate com um baque surdo contra a culatra da arma. A lagarta direita não suporta o vetor extremo de tensão. Os pinos de junção dos elos estouram com um tinido cortante. A cinta rompida salta da roda guia, chicoteia o que restou do paralama e escorrega como um pedaço de ferro inútil para a argila viscosa. O tanque enterra o bico no solo, inclina-se e estanca em um ângulo agudo. O motor engasga na nuvem densa de poeira levantada, cospe fumaça cinzenta e morre. Instala-se um silêncio ensurdecedor. A ilusão mortal foi criada. A armadilha está armada. Dentro do compartimento de combate apertado, paira uma densa suspensão de poeira. Cheira a dutos de óleo rompidos, metal superaquecido e terra úmida. Makhmudov abre as mandíbulas e cospe um coágulo escuro de sangue no piso corrugado. Ele pressiona o rosto com força contra o protetor de borracha da mira. O periscópio está apontado diretamente para cima, para a borda irregular do despenhadeiro. A retícula óptica parou contra o fundo do céu cinzento. Agora, apenas a psicologia do inimigo conta. O comandante alemão do veículo central viu a queda descontrolada. A lógica do combate lhe diz que o tanque leve se espatifou no fundo, que a tripulação está garantidamente morta ou com uma concussão grave. Mas a rígida pedantice alemã exige a confirmação visual da destruição. Exige aproximar-se e dar o tiro de misericórdia com um projétil perfurante no teto fino do compartimento do motor. Um inimigo inteligente não deixa feridos para trás. Makhmudov sabe disso com clareza absoluta. Ele espera. Os segundos de silêncio se arrastam como melaço pegajoso. O sangue marca o ritmo do pulso nas têmporas. Lá no alto, um ronco baixo e vibrante aumenta. A terra ao redor da cratera começa a tremer levemente. Das paredes verticais do fosso, torrões secos de argila se desprendem, tamborilando na blindagem inclinada. O inimigo mordeu a isca. A máquina de muitas toneladas rasteja direto para a beira do abismo. O som das largas lagartas torna-se ensurdecedor, preenchendo o espaço do buraco. Na ótica da mira de Makhmudov,
surge uma sombra quadrada. Ela bloqueia a luz lentamente. Na borda do fosso, surge pesadamente a chapa frontal de blindagem fosca. Atrás dela, aparecem as rodas motrizes. O motorista mecânico alemão avança a máquina com extrema cautela. Ele quer espiar o fundo da trincheira. O centro de gravidade do tanque inimigo desloca-se inexoravelmente além do ponto de apoio. O casco de aço de muitas toneladas tomba sobre a frágil borda de argila. O bico mergulha bruscamente sob o próprio peso. O canhão de 50 mm baixa acompanhando o casco, procurando o alvo destruído. Esse aceno involuntário torna-se o erro fatal do adversário. A inclinação do casco revela o que sempre está bem escondido por taludes de terra, dobras do relevo e grossas chapas frontais. Na retícula da mira de Makhmudov, surge o ventre mais vulnerável da fera blindada, a chapa lisa do assoalho. Apenas 15 milímetros de aço estrutural, sem ângulos de inclinação racionais, sem telas adicionais. Uma projeção absolutamente direta a uma distância de exatos 15 metros. Distância de um tiro de pistola. O alvo ideal para o canhão soviético de 45 milímetros. O cano aponta de baixo para cima. Perfurante pronto. Range o municiador secamente. Ele limpa o sangue do rosto ferido com a manga da túnica. A mão esquerda repousa na guarda do canhão. Nada de pânico. Apenas o automatismo de um profissional. Makhmudov não responde. O dedo indicador pressiona com força o gatilho. O percussor bate na espoleta do projétil unitário com um estalo seco. O compartimento de combate é instantaneamente iluminado por um breve clarão amarelado. O recuo violento da arma lança o cano fumegante para trás com um estrondo metálico. O extrator cospe o estojo vazio com um tinido no piso coberto de carepa. O projétil perfurante atravessa os 15 metros de ar vazio em frações de segundo imperceptíveis. O projétil atinge exatamente sob a borda do casco da máquina inclinada. Os 15 milímetros de metal fino do assoalho não oferecem resistência alguma. A ponta de aço rompe a chapa inferior com um estalo nauseante. O projétil perfurante invade o compartimento de combate do inimigo. Dentro do espaço apertado, abarrotado de munição, a gigantesca energia cinética se transforma em térmica. Um feixe de estilhaços incandescentes da blindagem interna corta a tripulação como um leque. O projétil atravessa de lado a lado o paiol de munição. O fogo consome as cargas de pólvora expostas. A detonação em cadeia ocorre instantaneamente. Uma explosão interna monstruosa despedaça a máquina alemã. Uma bola de fogo ofuscante irrompe de todas as escotilhas abertas com um rugido. A densa onda de choque atinge o fundo, enterrando o tanque soviético retorcido ainda mais fundo no leito de argila. As chamas rugentes lambem o cano da arma de Makhmudov. A torre do tanque inimigo é arrancada do anel de rotação. A estrutura de muitas toneladas de aço espesso voa longe para trás com um estrondo pavoroso, capotando pesadamente no ar. O estalo ensurdecedor da munição explodindo abafa completamente os gritos dos homens em chamas. O tanque médio do inimigo transforma-se em uma tocha ardente bem na beira do abismo. Uma fumaça preta e oleosa obscurece o céu sobre a depressão. O primeiro alvo blindado está totalmente destruído. A onda de choque rasga o ar denso da depressão. A explosão monstruosa da munição despedaça o primeiro veículo inimigo por dentro. Um clarão ofuscante queima o oxigênio na beira do abismo. A torre de aço de muitas toneladas desprende-se do anel de rotação com um rangido asqueroso. A pressão dos gases da pólvora lança a pesada estrutura alto no céu cinzento. Pedaços incandescentes de metal retorcido voam em todas as direções com um assobio. Fragmentos pesados de blindagem desabam no chão, abrindo crateras profundas no solo seco. A carcaça em chamas assenta-se na beira exata do despenhadeiro. Uma fumaça preta e oleosa cobre instantaneamente a linha do horizonte. Gasolina em chamas escorre em cascates pelas paredes verticais de argila da trincheira.
As tripulações dos 2 tanques alemães restantes perdem a orientação tática. O cerco de fogo foi rompido. A matemática perfeita da emboscada desmorona em 1 segundo. Os comandantes alemães entram em um estupor profundo. Seus cérebros se recusam a processar a informação que recebem. 1 minuto atrás, eles fuzilavam friamente uma coluna indefesa. 1 segundo atrás, viram o tanque leve soviético despencar em velocidade total no fundo do fosso antitanque. O alvo garantidamente se destruíra sozinho. A lógica do combate foi violada. De um buraco morto, do fundo de uma tumba de terra, sai um projétil perfurante de 45 milímetros. O inimigo não entende a física do ocorrido. Está cegado pela explosão próxima de sua própria máquina. O inimigo não vê o atirador. O pânico quebra instantaneamente o ritmo preciso do ataque alemão. O medo diante de uma ameaça invisível paralisa o cálculo frio. O motorista mecânico do 2º tanque comete um erro fatal. O instinto animal de autopreservação supera o treinamento tático martelado por anos. Ele não permanece no lugar. Não procura o alvo através da fumaça. Ele puxa convulsivamente as pesadas alavancas de comando da transmissão, tentando sair imediatamente da zona de impacto. O pé direito esmaga o pedal do acelerador. O potente motor Maybach urra em rotações máximas. As lagartas pesadas trituram freneticamente o solo seco. O tanque recua em pânico. A máquina faz um solavanco brusco e descontrolado. As lagartas derrapam na argila úmida. O casco entra em uma derrapagem diagonal profunda. Essa ação assina a sentença de morte da tripulação. 30 milímetros de blindagem lateral saem da proteção segura do talude de terra. O flanco cinza com a cruz branca nítida fica totalmente exposto. Um alvo retangular perfeito surge em campo aberto. A distância encurta para 30 metros. O ponto mais vulnerável do blindado inimigo está completamente exposto. A armadilha de aço se fecha pela 2ª vez. No fundo da trincheira, não há lugar para o pânico. Dentro do tanque soviético inclinado, o calor é sufocante. O ar foi totalmente consumido pelo disparo anterior. O exaustor range enquanto circula a fumaça acre da pólvora pelo compartimento. Não há o que respirar. A falta de oxigênio golpeia as têmporas como um martelo pesado. O municiador trabalha como um mecanismo de relógio danificado, mas que não parou. O sangue denso do ferimento profundo na testa escorre continuamente sobre o olho direito. Uma névoa vermelha obscurece sua visão. Ele limpa o sangue quente brutalmente com a manga suja da túnica impregnada de sal. A pele da bochecha é esfolada até a carne viva. A dor é ignorada. Os movimentos são levados ao automatismo absoluto. A mão esquerda crava-se no latão frio do estojo. Os músculos das costas se retesam ao limite. O pesado projétil unitário de 45 milímetros repousa na calha de guia. Um empurrão brusco e implacável com a palma da mão para frente. O projétil perfurante desliza com um estalo metálico para dentro da culatra aquecida. O bloco do ferrolho sobe com um clique seco e chicoteante. O estojo está trancado. A arma está engatilhada. O tenente Makhmudov não afasta o rosto cortado do protetor de borracha. Ele não pisca. O olho capta avidamente a mancha cinzenta através da densa cortina de fumaça negra. A silhueta do 2º tanque alemão preenche a ótica da mira. A retícula pousa exatamente sob o paralama. Ali onde, atrás de 30 milímetros de aço Krupp, escondem-se os tanques de combustível cheios. O inimigo tenta corrigir o erro. A torre pesada começa a girar. O cano longo do canhão de 50 milímetros procura freneticamente o alvo no fundo do fosso. O acionamento elétrico zumbe sob esforço. O apontador inimigo calcula uma antecipação cega. Mais 2 segundos e ele atirará ao acaso direto no buraco, enterrando a máquina soviética sob toneladas de terra. Não restam mais segundos. O dedo indicador do comandante pressiona com força o gatilho. O percutor golpeia a espoleta. Um clarão amarelado, breve e ofuscante,
ilumina os rostos fuliginosos dos tanquistas. O recuo violento projeta o canhão para trás. Os recuperadores gemem no limite de sua capacidade. A culatra maciça passa com um estrondo metálico a milímetros do ombro do municiador. O extrator automático cospe, com um tilintar, o estojo fumegante e incandescente no piso coberto de escamas de aço. O compartimento de combate é instantaneamente preenchido por uma nova lufada de gases sufocantes. O projétil perfurante corta a fumaça densa. O bólido de aço percorre a distância de 30 metros em uma fração de segundo imperceptível. Um impacto surdo reverbera nos tímpanos da tripulação através da blindagem frontal. A ogiva de aço rasga a chapa lateral do tanque alemão com um guincho selvagem. A blindagem é atravessada de lado a lado. O metal se rompe com um estalo seco, ao longo de um cordão de solda perfeito. O projétil invade o interior do compartimento de combate. A energia cinética estilhaça a fina antepara do compartimento do motor. O bólido incandescente penetra direto no reservatório de combustível cheio. O golpe hidráulico rompe as paredes de aço do tanque por dentro. Centenas de litros de combustível transformam-se instantaneamente em uma névoa fina. Uma faísca errante da blindagem perfurada inflama os vapores concentrados. O colosso inimigo de várias toneladas estremece com a monstruosa explosão interna. Um estrondo ensurdecedor abafa os sons da batalha. As chamas rugintes arremessam instantaneamente todas as escotilhas da torre para longe. Uma coluna de fogo sobe 10 metros, perfurando a cortina de fumaça. Uma chuva de faíscas e fragmentos incandescentes do equipamento interno voa para fora, semeando a terra calcinada. O segundo tanque alemão imobiliza-se no lugar. As lagartas largas param de girar. O canhão pende inerte. A máquina transforma-se em um crematório de aço sibilante. A guarnição inimiga é aniquilada em frações de segundo. A sentença implacável por um único erro é executada. 2 tanques pesados foram incinerados a partir de uma posição absolutamente desfavorável, do fundo de uma zona morta. A armadilha colheu sua safra, mas o combate continua. O terceiro inimigo se adapta. 2 fogueiras ardentes iluminam o campo crivado de crateras. Uma fumaça preta e oleosa sobe em farrapos para o céu cinzento, bloqueando completamente o sol. A tripulação do terceiro tanque alemão testemunha a morte instantânea de seus camaradas. A emboscada perfeitamente planejada tornou-se um massacre sangrento. 2 pesadas máquinas de guerra transformaram-se em crematórios sibilantes em poucos segundos. Mas o inimigo experiente não cede ao pânico instintivo. A máquina de guerra alemã é famosa por sua disciplina de ferro. O comandante do tanque sobrevivente analisa friamente a mudança na situação. Ele decifra instantaneamente a geometria do combate ocorrido. Seus 2 companheiros foram destruídos por golpes precisos no assoalho fino e na parte inferior da lateral. Os impactos vieram de uma distância extremamente curta, de baixo para cima, da zona morta. O oficial inimigo toma a única decisão tática correta. Ele chuta com força o ombro do motorista com sua bota tachonada. Soa uma ordem curta para parar. A máquina pesada estanca no lugar. As lagartas travam com um estrépito a 50 metros da borda do abismo terrestre. O terceiro tanque não avançará para o precipício. Ele não cometerá o erro de seus antecessores. Não exporá sua blindagem inferior de 15 mm ao tiro do canhão invisível. O apontador alemão calcula calmamente a trajetória dos projéteis perfurantes soviéticos. Ele traça visualmente uma linha dos destroços em chamas até o ponto presumido no fundo da trincheira. A posição da máquina soviética foi calculada. O acionamento elétrico gira a pesada torre de aço Krupp com um zumbido grave. O canhão de cano longo de 50 mm baixa de forma predatória. O alvo não é o tanque soviético em si. Ele não é visível sob a proteção das paredes verticais. O alvo torna-se a borda suspensa do fosso antitanque, logo acima da posição calculada da emboscada. O municiador, com um movimento habitual, enfia um projétil de fragmentação e alto explosivo na culatra.
O percutor golpeia a espoleta com um estalido seco. O canhão cospe um feixe de fogo alaranjado. O projétil explosivo corta o espaço da depressão com um uivo estridente. A granada pesada choca-se exatamente contra a cornija de terra acima do blindado soviético tombado de lado. A espoleta atua instantaneamente. Uma explosão monstruosa rasga o solo compactado. A onda de choque destrói a integridade estrutural da parede vertical. Um estrondo surdo preenche o espaço. A gravidade termina o trabalho da artilharia. A massa de terra desprende-se da borda da trincheira. Dezenas de toneladas de argila pesada misturada com pedras afiadas desabam no fundo do fosso. Um deslizamento gigantesco e mortal cai diretamente sobre a fina blindagem do tanque leve da série 7. O impacto da colossal massa de terra atinge a máquina por cima. O som do metal sendo esmagado abafa o estrondo da batalha. As molas da suspensão do sistema Christie estouram com um rangido. O casco é empurrado com força para o fundo viscoso. Os 15 milímetros do teto blindado da torre não suportam a pressão extrema. A chapa de metal deforma-se para dentro com um guincho agudo. As soldas rompem-se com um estalo. A blindagem cede, reduzindo impiedosamente o espaço vital do compartimento de combate. A máquina veloz soviética transforma-se em um sarcófago de aço, sepultado sob uma espessa camada de terra. Dentro do tanque mutilado, instala-se uma escuridão absoluta e densa. As lâmpadas de iluminação estouram. A súbita variação de pressão atinge os tímpanos. O ar é comprimido. Dezenas de toneladas de terra bloqueiam hermeticamente todas as frestas e aberturas de ventilação. O ciclo de vida da máquina é interrompido. Respirar torna-se fisicamente doloroso. Os restos de oxigênio queimam rapidamente. O cheiro acre de óleo de máquina derramado mistura-se com o fumo sufocante. A fiação danificada do intercomunicador solta faíscas na escuridão e começa a arder lentamente. A fumaça tóxica do isolamento derretido preenche rapidamente o cubículo exíguo. Cada inspiração convulsiva queima a garganta como fogo. Os pulmões contraem-se dolorosamente na tentativa de capturar os restos de oxigênio da escuridão incandescente. A sensação de ser enterrado vivo paralisa o sistema nervoso. O peso insuportável do teto de aço colapsado pressiona os ombros, imobilizando qualquer movimento. O apontador jaz no piso coberto de estojos. Um pedaço dobrado da chapa de blindagem prendeu suas pernas contra o metal corrugado. Uma concussão gravíssima mistura-se com um choque traumático profundo. Costelas quebradas perfuram os pulmões a cada tentativa de respirar. Sangue quente escorre pelo seu rosto. Na escuridão total, ouve-se seu gemido curto e abafado. Esse som, rouco e cheio de dor, afoga-se no sibilante isolamento que derrete. O tenente Makhmudov não consegue se mexer. A terra comprimiu a caixa metálica por todos os lados. A máquina está imobilizada. O motor de aviação calou-se para sempre. Preso em tornos de aço, o comandante sente o gosto de sangue nos lábios. O cérebro constata danos críticos. O tanque morreu. Mas, através da dor e do sufocamento, os dedos do comandante sentem o metal frio dos manípulos de mira. Ele gira lentamente o volante de pontaria vertical. O mecanismo move-se com um rangido forçado. Através da espessa camada de terra úmida, um raio de luz do dia penetra no interior. O canhão de 45 mm não está quebrado. Ele escapou do impacto direto da massa que desabou. O tubo de aço negro da peça projeta-se obstinadamente do soterramento de argila. Ele ainda aponta por cima da borda quebrada do fosso antitanque. A armadilha de aço está coberta de terra, mas suas mandíbulas ainda podem se fechar. A tripulação agonizante prepara-se para desferir o último golpe. O aperto mortal da máquina soterrada quebra ossos. O oxigênio foi totalmente consumido. Cada inspiração convulsiva rasga os pulmões por dentro. A escuridão do compartimento de combate pressiona com um peso de chumbo. O tenente Makhmudov
Abre com dificuldade as pálpebras coladas por sangue espesso. O apontador estertora no piso sob a chapa de blindagem retorcida. Suas pernas estão presas pela munição arrancada de seus suportes. O municiador não dá sinais de vida. Um estilhaço pesado do revestimento interno perfurou seu peito durante o desabamento. 12 toneladas de terra úmida transformaram o tanque leve da Série 7 em uma apertada vala comum. O canhão sobreviveu por milagre. O cano de calibre 45 mm projeta-se obstinadamente debaixo do soterramento. O próprio comandante assume a mira. Os músculos das costas sofrem espasmos de uma dor insuportável. A clavícula esmigalhada dispara pontadas de fogo a cada movimento do braço. Makhmudov ignora friamente a destruição de seu próprio corpo. A palma da mão direita pousa firmemente no volante frio da pontaria vertical. A mão esquerda tateia o gatilho rígido. A fresta do visor quebrado oferece apenas uma estreita faixa de luz turva. Um pequeno pedaço de céu cinzento acima da borda irregular do fosso antitanque. Esse é todo o mundo que restou para a tripulação moribunda. A terra acima da cabeça começa a vibrar levemente. Poeira seca cai pelas frestas da blindagem deformada. A vibração cresce rapidamente para um rugido pesado e cadenciado. O terceiro inimigo não partiu. O comandante alemão provou ser inteligente, mas sua meticulosidade militar exige garantias absolutas. Ele deve certificar-se pessoalmente da destruição total do alvo enterrado. As lagartas pesadas trituram o solo agressivamente, aproximando-se lentamente da borda do precipício. O motorista inimigo age com cautela máxima. O som grave do motor Maybach de 12 cilindros aumenta. A morte rasteja metodicamente em direção ao tanque soviético sepultado. A luz no visor escurece subitamente. Uma sombra quadrada gigantesca projeta-se sobre a vala soterrada. A silhueta do terceiro tanque alemão bloqueia completamente o céu. A carcaça de aço de muitas toneladas paira sobre a própria borda. O canhão inimigo de 50 mm baixa lentamente, buscando o predatório frestas vulneráveis no monte de terra. Os apontadores alemães preparam o tiro de misericórdia, com um projétil explosivo pesado, direto no centro do soterramento. A distância reduziu-se para 10 metros. Distância de execução. A queima-roupa. Makhmudov não respira. Sangue quente inunda seu olho esquerdo, mas ele não pode tirar a mão dos mecanismos de pontaria para limpá-lo. Ele espera. Perfurar a poderosa blindagem frontal da máquina inimiga de tal ângulo é absolutamente impossível. O projétil perfurante simplesmente ricochetearia no espesso aço Krupp. Ele precisa de uma vulnerabilidade. Precisa forçar a física implacável a trabalhar contra o monstro blindado. A máquina inimiga dá mais um solavanco curto para a frente. As largas lagartas de aço passam sobre uma irregularidade do terreno. Elas esmagam um enorme torrão de argila calcinada expelido pela explosão. A massa do tanque balança pesadamente sobre o obstáculo. A proa pesada da máquina empina por uma fração de segundo. As molas da suspensão dianteira comprimem-se ao limite. Esse deslocamento milimétrico do casco expõe o alvo, a parte inferior da blindagem frontal. Uma estreita faixa de aço que esconde a volumosa transmissão e o compartimento de condução. O ângulo de inclinação muda bruscamente, transformando a frente invulnerável em um alvo aberto para um tiro de baixo para cima. Makhmudov entende claramente. É uma missão sem volta. O disparo de um canhão completamente soterrado causará uma onda de choque monstruosa dentro do espaço fechado. O recuo da peça esmagará inevitavelmente o que restou da tripulação viva. Os gases tóxicos da pólvora matarão instantaneamente quem ainda tenta respirar. O cálculo tático terminou. O preço do rompimento foi pago por completo. Os lábios secos e rachados do comandante soviético se abrem. A voz soa extremamente baixa, sem o menor tremor. Uma constatação rígida dos fatos. Adeus, camaradas. O dedo esmaga o gatilho de aço. A espoleta do cartucho unitário explode. O canhão, aprisionado na massa de terra, cospe o projétil perfurante. O coice violentíssimo atinge com uma força inacreditável. O cano recua, rompendo as travas e estraçalhando os mecanismos.
A pressão monstruosa dos gases incandescentes da pólvora rompe a culatra. O espaço interno do tanque destroçado é instantaneamente preenchido por fogo mortal e estilhaços de metal rasgado. A tripulação recebe a morte no mesmo segundo. O projétil perfurante de 45 mm atravessa 10 metros de ar denso. O aço pontiagudo crava-se com um estalo pavoroso na parte inferior da blindagem frontal do tanque alemão. A blindagem rompe-se com impacto direto. O bólido entra com um guincho selvagem direto no compartimento de condução. A enorme energia cinética estraçalha a maciça caixa de transmissão. Um feixe de estilhaços incandescentes corta em leque o motorista e o rádio-operador inimigos. Pedaços de metal ricosteiam nas paredes internas, transformando o compartimento de combate em um matador sangrento. O tanque alemão estremece com o poderoso golpe hidráulico interno. O motor morre instantaneamente. Das escotilhas abertas do comandante na torre, irrompe uma fumaça preta e oleosa, com um rugido crescente. O tanque inimigo cospe chamas. O fogo incontrolável atinge rapidamente o depósito de munição. A terceira e última máquina de combate da emboscada transforma-se para sempre em um pedaço de ferro morto. A armadilha de fogo está definitivamente destruída. O estrondo da explosão ecoa várias vezes pela estreita depressão. A fumaça sufocante encobre o local do confronto. E então, instala-se um segundo de silêncio sibilante e irreal. A emboscada está morta. A armadilha mortal foi quebrada. O caminho está aberto. Esse silêncio é subitamente rompido pelo lamento de dezenas de motores de arranque. Os motores dos caminhões soviéticos sobreviventes ganham vida, um após o outro. Os motoristas pisam com força nos aceleradores. Os pneus de borracha rasgam a terra ensanguentada com um guincho estridente. A depressão crivada de crateras entra imediatamente em um movimento frenético. A infantaria abrigada levanta-se da lama misturada com sangue. Soldados com gritos roucos lançam-se pelo corredor aberto. Eles correm em uma multidão densa, contornando rapidamente as carcaças em chamas da técnica inimiga. Um rio vivo de pessoas desesperadas e máquinas sobrecarregadas precipita-se pela passagem aberta. O cerco de fogo foi rompido. A coluna salva ganha velocidade máxima, afastando-se para sempre do local do terrível massacre. Os caminhões partem. Os pesados pneus de borracha das máquinas esmagam com um rangido asqueroso os estojos de latão disparados na lama sangrenta. Os motores desgastados uivam em marchas reduzidas. A coluna, metro a metro, retira-se da depressão mortal. A infantaria avança como uma massa cinzenta, contínua e silenciosa. Os soldados movem com dificuldade seus pés esfolados. Os rostos das pessoas estão cobertos por uma espessa camada de poeira e fuligem. Ninguém olha para trás. Ninguém olha para os destroços fumegantes nas bordas do fosso antitanque. A sobrevivência hoje é apenas um curto adiamento antes da batalha de amanhã. Botas sujas amassam a terra misturada com óleo de máquina quente e cinzas. O ronco intermitente dos motores dissolve-se gradualmente no ar imóvel. O rastro de dezenas de pneus grava-se profundamente no solo. A vida esvai-se deste lugar dilacerado, junto com as pessoas salvas. Corações batem. Pulmões inalam avidamente o ar que se limpa do cordite. A coluna ganha velocidade. O batalhão salvo retira-se para o leste. O cerco foi rompido. A vida continua, graças a uma troca matematicamente precisa de carne e metal. O ruído da técnica em retirada silencia após a curva da colina. Sobre o campo esburacado por explosões pesadas, desce um silêncio denso e pesado. Esse silêncio pressiona fisicamente os tímpanos após o estrondo ensurdecedor do duelo de tanques. O vento sopra preguiçosamente a fumaça oleosa e acre. O espaço do combate estanca. Ouve-se apenas o estalo seco do ferro que esfria. As chapas de blindagem retorcidas de 3 máquinas médias alemãs contraem-se lentamente sob o céu opaco. O aço Krupp incandescente emite sons metálicos e secos.
A espessa blindagem frontal de 50 milímetros não salvou as guarnições inimigas da aniquilação total. A magnífica óptica derreteu e escorreu em gotas turvas para o fogo da munição que detonou. A rígida doutrina tática alemã despedaçou-se contra o cálculo frio de um ataque suicida. 3 pesadas máquinas de combate transformaram-se em pilhas inúteis de sucata fuliginosa. A torre de várias toneladas, rompida por uma explosão interna, afundou pela metade no solo fofo. Ao lado, jazem roletes de apoio deformados e pedaços de paralamas arrancados. O cheiro de gasolina queimada, borracha derretida e tinta carbonizada entranha-se na terra. O campo de batalha transforma-se em um monumento estático à geometria cruel da guerra. Um monumento à desigualdade matemática que foi quebrada pelo fator humano. No fundo do profundo abismo terrestre, jaz a máquina soviética morta. Um tanque leve e veloz da série 7. 13 toneladas de aço estrutural retorcido, completamente soterradas por um deslizamento de muitas toneladas de argila úmida. A máquina estancou em um ângulo antinatural e quebrado. A fina blindagem de 15 milímetros da torre foi impiedosamente esmagada pelo peso colossal da terra que desabou. A famosa suspensão de molas do sistema Christie foi irremediavelmente destruída pelo impacto dinâmico. As esteiras rasgadas, como serpentes de aço, escorregaram dos roletes de apoio mutilados e afundaram no fundo da trincheira. O motor de aviação de 12 cilindros calou-se para sempre. Debaixo do maciço monte de terra, projeta-se apenas o cano fuliginoso e coberto de arranhões profundos do canhão de 45 milímetros. O cano aponta obstinadamente por cima da borda irregular do fosso. Ele está absolutamente vazio. A culatra foi rompida por uma explosão interna. O último projétil perfurante partiu exatamente para o alvo. O mecanismo mortal esgotou seus recursos até a última gota. A tripulação está morta. Dentro do compartimento de combate esmagado, não há o menor sinal de vida. Não restou um único centímetro cúbico de oxigênio. A fumaça tóxica da fiação queimada depositou-se em uma camada espessa sobre os instrumentos deformados. O tenente Makhmudov, o motorista anônimo e o municiador ferido permaneceram para sempre em seus postos de combate. Seus corpos quebrados estão presos por agregados internos arrancados e anteparas de blindagem amassadas. O sangue coagula no metal corrugado e frio do piso. Eles não gritaram antes de morrer. Não tiveram tempo de sentir o medo paralisante. Eles realizavam um trabalho pesado e sujo. Giravam volantes, puxavam alavancas rígidas e enfiavam cartuchos unitários no canhão até o último milissegundo de sua existência. Seu rigoroso cálculo tático não se baseava em sorte cega ou esperança de salvamento. Seu plano apoiava-se exclusivamente nos números secos da distância, no tempo de recarga e no conhecimento exato da espessura do assoalho vulnerável do inimigo. A máquina leve enfrentou uma superioridade múltipla em poder de fogo. Um único canhão leve contra 3 canhões pesados. Proteção contra estilhaços, contra projéteis perfurantes. Por todas as leis da tática, este combate deveria ter terminado em 30 segundos, com a destruição total do tanque soviético em campo aberto. Mas, na fórmula do cálculo, interveio a vontade de profissionais. A guerra não tolera palavras vazias. Ela exige ações concretas e o pagamento máximo por cada metro conquistado. A guarnição do tanque leve pesou friamente as chances e lançou suas vidas no prato da balança. A geometria perfeitamente calculada da manobra suicida quebrou a mecânica do fuzilamento alemão. Os tanquistas transformaram sua própria vala comum em um ponto de fogo ideal. A vontade fria de 3 homens trancados em uma caixa soterrada superou a espessura esmagadora da blindagem do inimigo. No fundo da trincheira morta, o tanque mutilado termina de queimar. A ordem foi cumprida.